O medo é o encarceramento voluntário que impede você de se tornar aquilo que Deus planejou para a sua vida. Em vários momentos da nossa vida, nós temos a sensação de estarmos andando em círculos, talvez até sem uma direção específica, aquela sensação de andar sem rumo, sabe? Literalmente sem um propósito. Nesse final de semana, nós fizemos uma viagem em família, né? Foi eu, minha esposa, meus filhos e meu pai. Nós fomos visitar minha avó, que mora a 400 quilômetros de distância. Como meu pai tem mais costume do que eu de ir para lá, eu disse assim: pai, no viaduto certo, você me dá o sinal para que eu possa entrar, para a gente seguir e pegar a estrada que leva até a casa de minha avó. Beleza, tudo certo? Tudo certo. Só que a gente estava no maior papo ali, o papo estava muito bom, ele relembrando os tempos da infância dele, o que é que ele fazia naquela cidade. E adivinha o que aconteceu? Nós passamos batido pelo viaduto que realmente fazia essa ligação para a gente poder ir em direção à casa da minha avó. Só que nós tínhamos andado talvez ali 10, 15 quilômetros, meu pai fez: eita, meu filho! Passamos do viaduto. Prontamente eu encostei o carro no posto de gasolina. O que foi que eu fiz? Peguei o Waze, digitei qual era o endereço ali da cidade que minha avó morava e realmente nós constatamos que estávamos no caminho e na direção errada. Fizemos a correção devida, voltamos para a estrada e seguimos rumo à casa de minha avó. O dicionário, ele define o verbo dirigir como guiar, controlar e direcionar. Eu quero que você entenda algo que realmente é poderoso. A vida de qualquer indivíduo é dirigida por algo. Eu vou repetir isso. A vida de qualquer indivíduo é dirigida por algo. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. O tema dessa nossa aula é: o que dirige a sua vida? Qual é a força motriz que impulsiona você em direção a algo? Eu nem sei exatamente o que é que dirige a sua vida e talvez nem você saiba. É possível que uma lembrança dolorosa, um medo ou até mesmo uma crença inconsciente esteja no controle da sua vida neste exato momento. Quero que você faça um compromisso agora comigo de ficar até o final deste vídeo. Se você ainda não deixou, dá aí agora o seu like e se inscreve aqui no canal para que nós possamos juntos entrarmos nesse movimento, despertar com um propósito. Um outro recado que eu tenho para você é o seguinte: separa papel e caneta, porque quando você estuda e anota, a sua retenção aumenta em 75%. Eu quero falar com você hoje sobre as 5 circunstâncias que podem estar no controle da sua vida, que podem estar dirigindo a sua vida, que podem estar guiando os seus passos de forma inconsciente. E eu quero trazer clareza para você sobre esse assunto hoje e com toda certeza vai te ajudar a identificar e de uma vez por todas riscar da sua vida essas 5 circunstâncias que realmente podem estar fazendo com que tome decisões de forma inconsciente. Eu acredito que você vai, inclusive, encontrar algumas respostas nas quais você estava procurando e ainda não sabia onde estava. Olha, a primeira circunstância na qual muitas pessoas têm sua vida dirigida é através da culpa, do remorso, da vergonha, da lamentação. Sabe aquelas pessoas que quando você encontra, elas demonstram um sentimento de pesar terrível, uma culpa, parece que ela chega enraizada na sua alma, no qual de 10 palavras, 9 ela verbaliza de que tem remorso, de que tem vergonha, de que tem... como se fosse uma lamentação. Pessoas dirigidas pela culpa, elas são manipuladas pela sua mente. Anote isso. Pessoas dirigidas pela culpa, elas são manipuladas pela sua mente.
Essas pessoas permitem com que o passado controle o presente e dite o futuro. Olha só que algo poderoso. As pessoas que vivem dirigidas pela culpa, elas permitem com que o passado controle o presente e dite o futuro. Elas vivem literalmente aprisionadas aos erros cometidos no passado. Eu quero deixar algo muito claro para você. O seu passado, ele te construiu até aqui. Ele faz parte da sua história. Mas você não precisa ser prisioneiro nem prisioneira dele. Não. Repita comigo assim, ó. Eu não sou prisioneiro do meu passado. O propósito de Deus, ele não é restringido ao nosso passado. De jeito nenhum. Agora, algo eu preciso enfatizar com você. Deus é especialista em dar um novo começo. Deus é especialista em dar um novo começo. Agora, para isso, a gente precisa se arrepender dos nossos comportamentos e atitudes nocivos que foram realmente realizados no passado. A gente precisa abandoná-los e termos, a partir de hoje, um coração íntegro, um coração realmente confiante nas promessas de Deus para a nossa vida. Depois eu quero que você medite no livro de Salmos, no capítulo 32, no verso 1. Feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Medite nesse salmo, ele vai trazer para você cura para a sua alma e vai ressignificar, vai fazer com que você tenha um olhar diferente pela sua história. Preste atenção nisso. Deposite em Deus a sua esperança. Entregue para Ele todas as suas angústias. Porque como diz aqui no Salmo 32, no verso 1, feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Muitas pessoas também são dirigidas pela raiva. Muitas pessoas são dirigidas pelo ódio, pela fúria, pela irritação, pela animosidade. Tem pessoas que parece que têm prazer em carregar isso, inclusive em verbalizar. Eu conheço pessoas que elas terminam externando como se fosse um troféu, um trunfo, essa raiva. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que passou por uma situação terrível, e ela disse o seguinte, ó, eu nunca vou perdoar o meu agressor. Eu não sou besta não, Marcelo. Se ela acha que eu sou besta, não sou não. Só eu sei a dor que ela me causou, portanto eu nunca vou perdoá-la. E tudo o que eu puder fazer para estragar com a vida dela, eu vou fazer. Preste atenção nisso. Essa pessoa, ela decidiu carregar essa mágoa, essa dor, essa raiva. Ela decidiu, vou colocar aspas aqui, tá? Dormir com o seu agressor todas as noites. É muito provável que a pessoa que a ofendeu até já tenha esquecido aquele fato em si. Só que o ofendido faz questão de dormir todos os dias com o seu agressor. Pessoas assim, é como se o rancor dirigisse a vida dela. Ela tomou posse daquele fato, internalizou na sua alma, carrega isso como um trunfo vitorioso, só que na verdade está sendo completamente nocivo para ela. Se você for uma dessas pessoas que tem a sua vida dirigida pela raiva, eu te aconselho veementemente a partir de agora, riscar isso da sua vida. Porque com toda certeza, não trouxe sentimentos de paz,
de amor e de alegria pelas praças. E com toda certeza, não trouxe sentimento de paz, de amor e de alegria na sua vida. Eu tenho certeza disso. Entenda de uma vez por todas, o que passou, passou. Nada, exatamente nada pode mudar o passado. Só que para o seu próprio bem, eu quero que você entenda de que é necessário com que você aprenda com o seu passado e mande ele para bem longe. Aprenda com o seu passado e mande ele para bem longe. Essa decisão não está nas minhas mãos. Essa decisão está nas suas mãos. Eu quero te trazer um alerta aqui. Não use este acontecimento como uma muleta para você viver nessa prisão do passado. Pegue essa muleta da raiva desse acontecimento, quebre ela e jogue ela fora. Você, a partir de hoje, é livre. Você, a partir de hoje, é livre. Tem também algumas pessoas que acabam tendo a sua vida dirigida pelo medo. O medo, quando não utilizado como uma emoção básica do ser humano, ele torna-se paralisante. Pessoas dirigidas pelo medo, elas perdem grandes oportunidades. Pessoas dirigidas pelo medo perdem grandes oportunidades. E eu preciso confessar algo para vocês. Essa é uma área da minha vida na qual eu tenho mais lutado. Mais lutado. Minha vida não é dirigida pela culpa, não é dirigida pela raiva, mas com relação ao medo. Preciso confessar a vocês de que essa é uma área na qual eu tenho batalhado. Medo de perder o emprego, medo de fracassar, medo de não ter condições de sustentar minha família, medo de perder um ente querido. Esses medos acabam tentando me paralisar, tentando ecoar aqui na minha mente. Entenda que esses medos, eles são neutralizantes de sonhos. E como foi difícil trabalhar a minha mentalidade, trazer pensamentos de paz e de amor para romper com este medo. Entenda, o medo, ele é um encarceramento voluntário que impede de você de se tornar aquilo que Deus pretende que você seja. Deixa eu repetir essa frase, porque realmente ela é poderosa. O medo é um encarceramento voluntário que impede você de se tornar aquilo que Deus planejou para a sua vida. Algo trouxe cura para a minha vida, eu quero compartilhar com você. Foi quando eu entendi o que está escrito em 1 João 4,18. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Tomei uma decisão clara. Eu tomei uma decisão clara de viver debaixo do amor de Deus na minha vida. Porque o verdadeiro amor que vem dele lança fora o medo, expulsa o medo. E a partir daí foi que tudo começou a fazer um pouco mais de sentido para mim. Eu tomei posse dessa verdade e eu quero encorajar você a fazer o mesmo. A partir de hoje, o medo, esse medo paralisante, esse medo neutralizante, não o medo como emoção básica de todos nós, não esse, mas aquele medo que paralisa você, ele foi lançado fora a partir de hoje, porque o amor de Deus está sobre a sua vida e você está completamente debaixo da unção dele. Tem outras pessoas que são dirigidas pelo materialismo. Elas estão completamente focadas no ter em detrimento do ser. Eu vou repetir. Essas pessoas que são dirigidas pelo materialismo,
elas estão focadas apenas no ter, em detrimento do ser. O desejo de adquirir bens é o que direciona a vida dela. O desejo de ter sempre mais é o que realmente faz com que essas pessoas levantem todos os dias. Para elas, a felicidade somente é encontrada. Para elas, a felicidade somente é encontrada no fato de ter mais bens, de ter mais posses, ter mais produtos, ter mais viagens acumuladas, ter mais, ter mais, ter mais. Ter mais bens para ela significa com que elas vão ser mais felizes, mais importante, mais protegida. Só que isso é um engano terrível. Essas três expectativas são completamente falsas. Autoestima e riqueza não são sinônimos. Se fosse assim, não existiria depressão e senso de realização. Autoestima e riquezas não são sinônimos. Se fosse assim, não existiria depressão e suicídios de pessoas ricas e as comunidades carentes praticamente já teriam sido exterminadas. Autoestima e riquezas não são sinônimos. Porque se fosse assim, não existiria depressão nem suicídio de pessoas ricas, de pessoas milionárias, em bairros de alto luxo. E se isso fosse uma verdade, nas comunidades mais carentes, praticamente já teriam sido extintas. Porque as pessoas estariam hoje completamente em depressão e estariam dando fim à sua própria vida. Só que isso não é uma verdade. O nosso valor não é determinado pelas nossas posses. O nosso valor não é determinado pelos bens que você possui. A nossa verdadeira segurança, proteção e senso de realização só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você, que é o seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus jamais poderá ser tomado de você. E para finalizar, nós percebemos que muitas pessoas são dirigidas pela necessidade de aprovação. Muitas pessoas permitem que expectativas alheias direcionem e controlem a sua vida. Tenho percebido que isso tem sido cada vez mais comum, encontrar pessoas que são dirigidas pela necessidade de aceitação. Isso é muito sério. Pessoas fazendo de tudo para serem reconhecidas, aprovadas e aceitas em grupos. Só que muitas vezes pagando um preço altíssimo, tanto financeiro quanto emocional, para se sentirem inseridas naquele grupo. Porque, infelizmente, elas acabam comprando o que não precisam e muitas vezes o que não podem pagar, entrando em cheque especial, estourando o cartão de crédito, tomando decisões que, com toda certeza, trarão apenas uma satisfação temporária, uma satisfação imediata, instantânea, mas que no longo prazo só vai fazer com que elas se sintam cada vez mais aprisionadas. São pessoas que estão o tempo todo pensando: o que os outros podem pensar de mim se eu não conseguir sair jantar com eles hoje? O que esse casal de amigos vai pensar se eu disser não para aquela viagem em grupo que eles estão planejando? O que eles vão falar de mim? O que eles vão pensar sobre mim? O que vão pensar de mim se eu não conseguir aparecer naquela festa badalada com a melhor roupa da noite? Eu preciso agora ir naquela loja, comprar aquela roupa, para que eu possa me sentir aceito ou aceita naquele ambiente. Pessoas que são movidas pela necessidade de aprovação, elas têm
claramente a incapacidade de dizer não e experimentar uma vida pesada e totalmente sem sentido. Vimos que muitas pessoas são dirigidas pela culpa, pela raiva, pelo medo, pelo materialismo, pela necessidade de aprovação. Eu quero que você invista um tempo agora e você seja o mais sincero possível, faça uma autoanálise. Pare e pense assim, ó, qual ou quais dessas circunstâncias têm dirigido a minha vida até hoje? E quais são as 3 atitudes que eu vou fazer para me livrar de uma vez por todas dessa situação? Eu quero que você invista de 10 a 15 minutos ao final deste vídeo, faça uma autoanálise, faça uma reflexão, responda essas perguntas de maneira muito sincera com você mesmo. Seja o mais verdadeiro possível. Não precisa me dar as respostas, nem trazer para mim. Não precisa. Mas tome uma atitude a partir de hoje. Porque você que ficou comigo até o final deste vídeo, você faz parte desse movimento Despertar com Propósito. E eu quero encorajar você a permanecer firme, porque com toda certeza você estará experimentando algo transformador na sua vida. E terá, com toda certeza, uma sensação de viver com maior plenitude em todas as esferas da sua vida, pessoal, profissional, relacionamentos transformados. Porque uma pessoa que vive por propósito, ela sabe exatamente o que fazer com seus dons e talentos. Se este vídeo fez sentido para você, então compartilhe com 3 amigos, para que vocês juntos façam parte deste movimento Despertar com Propósito. Fica comigo, porque nós teremos novos conteúdos com relação a este tema, que com toda certeza estarão te ajudando a ter uma vida com mais senso de realização e pertencimento. Eu desejo para você paz, sabedoria e prosperidade. Forte abraço.